Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 7, versos 40 a 42, que dizem: Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: Certamente este homem é o profeta. Outros disseram: Ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: Como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Bom, queridos, após a fala de Jesus no templo, aqui se registra a reação da multidão. Qual que é a conclusão da multidão? E um grande número começa a concluir que realmente Jesus não era um qualquer. Pelo contrário, concluíram que ele era, por exemplo, o profeta. Aqui não está dizendo sobre um profeta. O profeta, ou seja, o grande profeta, que já havia, que desde lá de Deuteronômio capítulo 18, Deus havia prometido a Moisés que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés, que revelaria toda a verdade em relação a Deus à humanidade. Então estão dizendo, olha, parece que esse é o profeta. Outros dizem, ele é o Cristo, que não é um personagem diferente, é o mesmo. Cristo, ou seja, o Salvador do mundo. E a gente estudou lá em capítulo 4, quando a mulher samaritana diz a Jesus: olha, eu sei que quando o Messias vier, ele vai me anunciar todas as coisas, ele vai me ensinar tudo sobre Deus. E Jesus diz: eu o sou, eu que falo contigo. E posteriormente, quando aquela mulher convida as pessoas da sua cidade, Jesus lhes ensina, fala a eles, a própria multidão diz: agora nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então os samaritanos, que não tinham preocupações com serem os líderes religiosos, etc., eles rapidamente concluíram que Jesus era o Cristo. Os judeus eram mais reticentes porque tinham o poder, tinha o templo, tinha toda uma finança que precisaria ser tratada, caso Jesus fosse o Messias. Tinham essa preocupação, a preocupação de perder poder. O ser humano é complicado, queridos? E os próprios discípulos haviam chegado a essa conclusão. Jesus, quando pergunta aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Que pedra? É essa afirmação, que Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador do mundo. Essa é a afirmação essencial que nos faz cristãos. E, queridos, basta passar um tempo com Jesus. A gente vê que essa multidão chegando a essa conclusão porque passou um tempo com Jesus, ouvindo Jesus. E essa é a nossa necessidade, de ouvir Jesus, de passar tempo com Ele, de aprender o que Ele nos ensina, porque daí, queridos, é uma conclusão inescapável. Quem não tem um coração tendencioso, um coração rebelde, um coração resistente, um coração duro, ora, não tem como chegar a outra conclusão, basta ler o que Ele ensinou, basta ver o que Ele fez, basta ver como Ele agia. Não tem como chegar a outra conclusão. Não há ninguém na história humana sequer próximo à beleza, à santidade, à sabedoria de Jesus Cristo. E ainda mais comprovado pela imensa quantidade de milagres que ele fez. Como nós lemos no verso 31, a própria multidão diz: ora, quando Cristo vier, fará mais sinais do que ele? É impossível. Veja só, Jesus, em meros 3 anos e meio, ele realizou o dobro de ressurreições do que o registrado em todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito num período de 1500 anos. E Jesus, em 3 anos, faz o dobro de ressurreições. E a imensa quantidade de milagres que Jesus fez, que o próprio apóstolo João disse: olha, se nós registrássemos tudo o que ele fez, olha, seria centenas, milhares de livros. Então, é impossível chegar a outra conclusão, basta ter um coração aberto. Mas alguns duvidaram.
Verso 42 diz, olha, mas como pode o Cristo vir da Galileia? Né? Ora, as profecias dizem que o Cristo, o Salvador do mundo, deveria vir de Belém, e é verdade. Está lá em Miqueias capítulo 5, verso 2. Só que o detalhe é, Jesus, ele nasceu em Belém. Jesus, ele morou na Galileia a maior parte da sua vida, em Nazaré, depois em Cafarnaum. Mas ele nasceu em Belém. Então as pessoas nem tiveram o cuidado de examinar com atenção, buscar a informação. E muitos são assim, queridos, muitos criticam o Evangelho por mero desconhecimento, com argumentos rasos, com palavras desprovidas de um estudo a fundo. E a gente tem que ter o cuidado, porque, querido, todo questionamento que você levantar, e eu falo isso com toda convicção, todo questionamento que você levantar em relação à fé cristã ou às Escrituras já foi respondido há centenas de anos, se não for milhares de anos. Tomás de Aquino, por exemplo, um dos maiores líderes cristãos, maiores sábios que já houve na história humana, ele compilou um livro com 10.000 perguntas relacionadas a tudo da vida e da fé cristã, etc. Compilou essas perguntas e respondeu-as uma por uma, com um rigor e com excelência tremenda. Isso foi o que ele, um indivíduo, fez, 10.000 perguntas respondidas. Agora imagina a quantidade de livros que já foram escritos e a quantidade de sábios que há na história do cristianismo. Então qualquer pergunta que você criar já foi respondida. Então não pense, meu Deus, descobri essa questão que está me incomodando a mente, será que é verdade? Será que eu fui? Não, meu irmão, se você tiver alguma dúvida, me pergunte. E se eu não souber, eu vou procurar. Mas saiba, já foi respondido há séculos. Vou trazer duas dúvidas aqui que é comum, talvez uma delas seja sua, só para acalmar a sua mente, porque às vezes a pessoa fica pensando, meu Deus, eu tenho essa dúvida e não é esclarecido. Se você tiver alguma, me pergunte. Mas deixa eu trazer duas, que às vezes as pessoas criticam por desconhecimento. Né? Tem aquela fala de Jesus, onde Jesus diz aos apóstolos, vários de vocês não morrerão até que vejam o Filho do Homem vindo em toda a sua glória. Veja só, alguns de vocês não morrerão até que vejam o Filho do Homem vindo em toda a sua glória. E as pessoas pensam, Jesus ainda não veio com toda a sua glória. Mas os apóstolos já morreram há muito tempo. Então, o que Jesus disse não se cumpriu? Será que Jesus falhou nessa afirmação? Olha, queridos, isso é uma crítica extremamente comum dos ateus, dos céticos fazerem. Só que o problema é que as pessoas não leem. Quando Jesus disse isso, alguns de vocês não morrerão até que me vejam vindo com toda a minha glória, alguns versículos depois, o que se registra? Está escrito, 6 dias depois, Jesus pegou a Pedro, Tiago e João e subiu ao monte e se transfigurou diante deles. As suas roupas ficaram brancas como a neve e o seu rosto resplandecia como o sol em toda a sua força. Ou seja, o que Jesus estava mostrando ali para eles? O Filho do Homem vindo com toda a sua glória. E apareceu Moisés e Elias, veja, os dois grandes personagens do Antigo Testamento, e uma voz do céu dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. O que é isso, senão Jesus vindo com toda a sua glória? A transfiguração é para mostrar aos apóstolos quem Jesus era de verdade, na sua essência, a glória e o resplendor dele. Então, se cumpriu plenamente. Um outro texto que gera dúvidas é aquele onde Jesus diz, olha, não passará essa geração até que tudo isso aconteça. E as pessoas pensam, a geração de Jesus e dos apóstolos já passou. E aquilo que Jesus estava dizendo que ia acontecer, não aconteceu. Né? Que é ali de Mateus capítulo 24, né? Virá o fim dos tempos, quando tiver terremotos, guerras, etc, etc. E aí Jesus diz, não passará essa geração até que tudo isso aconteça. Ora, queridos, mas é uma questão de linguagem, né? O que Jesus está dizendo? Essa geração que passar por tudo isso, terremotos, guerras, todos aqueles sinais que ele lista,
quando acontecer tudo isso e o amor se esfriar por multiplicar a iniquidade, etc., essa geração que viver toda aquela lista de sinais não passará até que tudo se complete, até que o fim venha. Então Jesus não estava falando da geração dele, estava falando da geração que passar por todos aqueles sinais descritos em Mateus capítulo 24. Veja, duas dúvidas assim que atormentam a alma de pessoas e são simples. Então, queridos, e essa era a dúvida aqui da época dessa multidão. Ora, mas Jesus ele veio da Galileia, mas o Messias deveria nascer em Belém. Como é que a gente resolve isso? E isso perturbava a alma das pessoas e tinha uma solução simples. Jesus nasceu em Belém, só que morou na Galileia. Então qual o problema? Então, às vezes é um desconhecimento. Toda dúvida que você tiver, você pode ter certeza, é meramente falta de conhecimento. Meramente falta de ir buscar numa boa fonte, num bom livro, num bom estudo. Simplesmente assim. Eu estou à disposição, queridos. Sempre quando precisarem, estou à disposição. Então, que a gente não negue a fé, que a gente não perca esse ensino maravilhoso de Cristo por causa de questões que têm soluções tão simples. Ou questões complexas, que têm soluções complexas. Mas nunca se desvie de Cristo. Olhe para Ele. E as dúvidas, aguarde. Você vai esclarecendo aos poucos. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.